Estamos estudando revista, tem como título A Lei de Deus, a lição 3 hoje nós vamos estudar. Passagem de Romanos capítulo 7, de 7 a 25. Nós vamos ler alguns versículos no decorrer da lição. Vamos tentar resumir aqui, é uma lição bem extensa. Como eu disse, eu estou com a impressão de que essas lições são maiores ainda do que as anteriores, mas pelo menos elas são, de certa forma, mais fáceis de se entender. Romanos 7, 7 diz: Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Romanos 7, 12 diz: Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Antes da gente começar, eu queria deixar claro que às vezes a gente tem dificuldade de entender certas passagens. É meio como, sabe quando você chega numa conversa de outra pessoa e a conversa está lá pela metade e você não sabe o que foi dito antes e você não sabe por que aquela pessoa está falando aquilo, né? Então, algumas vezes a gente tem esse problema em relação a alguns textos da Bíblia, que a gente pega o texto ali e começa a ler, não sabe o que está acontecendo. Na verdade, aqui Paulo está respondendo, está argumentando contra algumas ideias erradas, como se a lei fosse má, como se a lei fosse ruim. E Paulo, algumas frases dele dá a entender que ele está concordando, mas ele fala uma frase errada para depois consertar com a certa. Então, a lei é pecado. Ele não está falando que a lei é pecado, mas ele fala o que os outros falavam para argumentar a parte correta. Então, já melhora muito quando a gente tem essa ideia, para a gente entender melhor o texto. Então, o que fica claro desde o início é que ele está dizendo que a lei é santa. Repare que ele já começa com um ponto de interrogação, que diremos, pois, a lei é pecado, como argumentavam muitos, e ele diz, de modo nenhum. Então, aqui já ficou claro que em momento algum da passagem, ele vai argumentar que a lei é errada, que a lei é pecado, que a graça é uma coisa, a lei é outra. Mas toda a argumentação dele está em formas de palavras aqui para mostrar que a lei, na verdade, ela vem para ajudar a gente, como a gente tem estudado nas demais lições, para nos orientar, para nos fortalecer. Então, muitas coisas que nós vamos falar aqui já foram vistas, né? Mas essa é a ideia, correto? E como a gente não vai ter tempo para estudar todo esse capítulo aqui, né, de Romanos 7, né, porque aí teria que estudar versículo por versículo, tentando explicar cada partezinha ali, a gente vai estudar alguns desses versículos que estão na lição, mas que fique claro isso. Aqui não fala em hora nenhuma que a lei é algo ruim. Então, já na introdução, ele fala lei e graça, né? Lei é graça, não há uma discordância entre lei e graça. Na verdade, a lei também é uma graça de Deus e ambas têm a fonte em Deus. Ponto 1. A lei revela o que é o pecado. A lei não é o pecado, ela é que mostra o que é o pecado. Então vamos lá. Propósito da lei, ponto A. Romanos 7,10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Por que ele está falando isso? Ele está mostrando que a lei, ela mostra, ela condena o pecado. Mas o objetivo da lei é dar vida. E o mandamento que me fora para a vida. Que me fora para a vida. Por que ele tornou morte?
Porque à medida em que você coloca a luz da lei na sua própria vida, você vai perceber que você está morto por causa do pecado. Lá no finalzinho, a gente já adianta para que a gente entenda que todo esse contexto está baseado nessa ideia, mas lá no finalzinho da lição fala que por não podermos cumprir a lei, nós lembramos de Cristo, nós somos levados a Cristo, e em Cristo nós somos salvos, não pela lei. A lei, na verdade, ela vai condenar e vai nos levar para o inferno, para a morte. O objetivo da lei é dar vida. O objetivo da lei é que nós possamos andar nos bons caminhos. Tem vários textos. Pode falar. Oi? Não está? Deve ter. Vá lá falar com o Thales para mim, por favor, para ver se aconteceu alguma coisa. Eu não sei, ele tirou aqui da tela também, eu não sei se houve algum problema. Salmo 19, aqui falando sobre a lei, que é perfeita. A lei é perfeita e restaura a alma. Olha, está falando das coisas boas da lei. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, mesmo se você considerar que a lei poderia ser algo que é uma proibição, mas é uma proibição para quê? Para o bem. Para evitar a morte. A lei, ela não veio para gerar a morte, mas para evitar a morte. O que gera a morte? A quebra da lei. Provérbios 12, 28 diz: na verdade, da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. A justiça, a lei, é caminho de vida. Ponto B, o caráter da lei. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. A lei é santa. Mais uma vez ele ressalta essa verdade da lei. A lei representa o caminho da justiça, da retidão. Aqui a lição traz nesse tópico, exemplificando que a lei rabínica apontava por 613 mandamentos, 248 positivos e 363 negativos, ou seja, faça e não faça. Ele argumenta que as pessoas podem não concordar ou não ver a utilidade, mas ninguém pode dizer, essa lei, ela é, digamos assim, errada, ela tá querendo mal. A lei, ela é justa, ela quer o nosso bem. A gente pode não querer cumprir essa lei, mas tudo que há de lei, tudo que há de verdade é justo. Ponto C, a função reveladora da lei. 7,13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Olha, ele está defendendo a lei aqui, está vendo? Que em alguns momentos parece que está negativo, mas ele está defendendo a lei. Acaso o bom se me tornou em morte? Pelo contrário, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Olha como que é complexo, né? Vamos parar para tentar estudar esse versículo apenas, né? Ele diz o seguinte: acaso o bom se tornou em morte? Então aqui já dá a ideia de que a lei é boa, tá? E todas as vezes que ele está fazendo essa pergunta, é aquilo que a gente sempre diz, né? Uma pergunta retórica, para a gente responder, claro que não, né? Não é para a gente responder sim, né? É claro que não. Aí ele diz, pelo contrário, ele já respondeu, não é? Depois que ele fez a pergunta,
acaso o bom se me tornou em mal? Ele já respondeu, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa. Ou seja, o pecado... Eu vou ler na linguagem de hoje esse versículo, olha. Foi o pecado fez isso. O pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Ou seja, na verdade, o pecado, quando a partir do pecado causa a morte, o que isso quer dizer? Para mostrar que o pecado realmente, o que ele realmente é. O que o pecado é? É o mal, é a transgressão. Porque, irmãos, a questão é que muitas vezes o pecado, se ele não tivesse consequência, ele seria o quê? Seria bom. E por que o pecado traz consequência? Para mostrar o que ele é. Então vamos lá, se você vai e usa todo tipo de droga, pratica todo tipo de coisa de pecado, de maldade, e não tem consequência, então esse negócio é bom. Agora, quando a gente percebe as consequências, tanto na alma como as consequências materiais, né, das coisas que acontecem, você vai perceber, isso não é bom. Infelizmente, alguns só vão perceber quando morrerem, porque o pecado gera a morte. Então, vive em pecado durante a vida, como o ímpio vive em pecado, praticando o que é mal, e a consequência virá só depois. Mas esse versículo está dizendo exatamente isso, que o pecado, ele, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, ou seja, ele causa a morte. Coisa boa é a lei. Ele causa a morte. Ele se revela através da lei. E ele causa, assim, a morte. Deu para entender um pouco, né? Os versículos são realmente... É uma linguagem difícil. Por exemplo, a gente poderia estudar esse versículo 1 hora aqui, né? Porque as dificuldades de se interpretar. Fixar na ideia seguinte, Paulo não está falando hora nenhuma aqui que a lei é ruim, que a lei é pecado, não. A lei é boa, pecado é mal, a lei revela o pecado. A lei, então, é como uma grande placa advertindo o perigo que está diante de nós, se prosseguirmos em nossa direção natural. Nós já falamos até outras vezes sobre isso, né, que a lei é uma placa. É proibido nadar aqui, porque se você não tiver a lei, você vai entrar naquele rio ali perigoso, vai se afogar, ou vai ser engolido por um tubarão, seja o que for. A lei é luz que alerta numa estrada, a lei preserva a nossa vida, a lei serve de orientação. Ponto D, a lei é espiritual. 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, a lei é espiritual. Ela não vem do mundo, ela vem de Deus. Por isso que ela é perfeita, né? Quando eu disse há pouco que você pode observar na lei, você não vai encontrar nada injusto. Por quê? Porque ela é de Deus. Tem muita lei do mundo aí que é injusta, que é causada, né, que causa o mal, que foi feita exatamente para prejudicar, para favorecer uns e prejudicar outros. Mas a lei de Deus não é assim. Por ser lei espiritual, que ela é perfeita, por ser lei espiritual, ela mostra que nós também precisamos cuidar do espiritual, que nós somos seres criados à imagem de Deus. Precisamos ser tratados espiritualmente. E assim ela não está sujeita a qualquer erro, a qualquer mudança, né? É tão bom a gente ter a mesma lei sempre, são os mesmos mandamentos. A Bíblia não tem que ser
reinterpretada, renovada. Os nossos pais no passado tinham essa lei e hoje nós temos esta mesma lei. O que às vezes acontece é que o homem entende errado, mas a lei é a mesma. E essa lei, ela está no nosso coração e precisa ser buscada. Eclesiastes 7:29, eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então a lei é uma nova oportunidade de conhecermos aquilo que por natureza deveríamos saber e fazer, mas que pelo pecado abandonamos. A gente tenta imaginar, né, irmãos, a vida sem o pecado. A vida sem o pecado. Quando nós pensamos na vida sem pecado, nós vamos pensar num cenário onde que nós podemos praticar a lei, né, sem interrupção, sem dificuldades, porque nós vamos entendê-la. Agora, o que o pecado faz? Faz a gente querer culpar a lei, faz a gente ser incomodado com a lei. Não quero ouvir essa lei, ou falar que ela é errada, né? Mas é a oportunidade que nós temos, por ser de Deus, por ser espiritual, a oportunidade de saber o que nós devemos fazer, ou o que nós deveríamos fazer, mas o pecado atrapalha essa ação. Ponto E, a lei de Deus é o nosso prazer. Prazer, 7:21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei em que o mal reside em mim. Paulo está aqui falando exatamente sobre essa lei, entre querer fazer o bem. E querer fazer o bem é o quê? É andar segundo a lei. Só que ele fala da incoerência do homem, não é a incoerência da Bíblia ou da lei. É que ao mesmo tempo que ele quer fazer o bem, ele sabe que é o bem, ele não consegue. É uma passagem bem complexa aqui, né? Que é isso que nós sabemos. Você não sabe que cumprir a lei é bom? Andar financeiramente equilibrado, se alimentar bem, fazer exercício. Aí você põe na mão aí dezenas de leis, dezenas de coisas que você sabe que são boas e dão prazer, mas você não faz, porque aquele diz o mal que reside em mim, ou seja, mesmo o cristão, né, como nós estudamos quarta-feira, mesmo o cristão salvo por Cristo, ele ainda guarda esses resquícios, né, da natureza, do pecado e o querer bem e nem sempre executá-la, né? Não significa que a gente vive todo bagunçado, né? Não, nós em Cristo nós fomos transformados pelo Espírito Santo. Aquele que nós falamos no início hoje, né? Pelo poder do Espírito Santo, nós temos essa bateria aí carregada, porque sem mim nada podeis fazer, mas no Espírito nós vamos cumprindo muitas coisas da lei. Aqui ele diz, esse versículo é bastante debatido, alguns entendem que Paulo está falando de um homem que não é transformado por Cristo, mas como seria um homem não transformado por Cristo? Estar assim dizendo, né, que se entristece por isso, né? Aqui fala também sobre a questão de Paulo estar sendo prisioneiro, né, do pecado. Independente dessas definições aqui, que nós não temos, assim, digamos, tempo para parar aqui, o que ele está falando é que o homem precisa valorizar, né, essa lei é prazer. E até o homem sem Deus valoriza a lei. O homem sem Deus não valoriza a lei. Não, o homem sem Deus também valoriza a lei. O que nós estamos chamando de lei? Não apenas a Bíblia, os princípios morais, mas porque tudo é a lei de Deus, né? Todos os princípios de honestidade, de bondade, de cuidado, de justiça, tudo são leis de Deus. Por exemplo, o homem ímpio não valoriza a lei? Vamos dizer que você está com o seu carro parado lá, você é um homem ímpio, e alguém vem, não, agora esse carro é meu, e pega e sai com ele. Você vai achar ruim.
Você quer que a lei seja cumprida ali. Não, ele me roubou. E assim por diante. Ou seja, até o ímpio valoriza a lei. Porque a lei, ela dá esse sentido, né, de lógica, esse sentido de paz, de equilíbrio. Então, o mundo vive sem lei. Realmente, nós estamos vivendo num mundo de muitos ladrões, de muitas maldades, mas a lei ainda existe. A gente sempre fala, né, que nem todo policial é corrupto, nem todo pastor é ladrão, ou é explorador da fé, ou nem todo qualquer coisa, né? Mas que em todo lugar existe o pecado, existe pessoas más, existe. Mas existe ainda a ordem de Deus, existe aí um equilíbrio, né? Embora às vezes a gente ouça nas notícias, porque a notícia ela tem uma tendência a aumentar, né? Causar o pânico mesmo, para você prestar atenção na notícia. Então você vai ouvir várias notícias, né? Dia da eleição, vários atentados vão ocorrer pelo Brasil, bomba explodindo, não sei aonde. Você vai ouvir esse tipo de notícia. E depois, de repente, teve um tirinho aqui, outro ali, né? Não sei. Então, a lei é importante, graças a Deus que existe a lei, que existe algo que nos ajude. Sem lei a vida seria um caos, sem leis justas todos seriam prejudicados. E esse tópico está falando então que a lei é prazer, que a lei é boa, que a lei é para o nosso bem. Muito mais a lei de Deus. E só o cristão vai entender isso, que a lei de Deus é prazer, e cumprir essa lei. Porque quando o salmista fala, meu prazer está na lei do Senhor, não é o prazer da leitura, né? Mas é o prazer de praticar essa lei. Então, nós sabemos que podemos sim ter na lei muito prazer. Totalmente enganado aquele que acha a lei como algo negativo, como algo punitivo, algo que vai trazer tristeza, que vai atrapalhar a vida. Ponto 2. A lei revela que somos pecadores. A lei, portanto, não é o pecado, nós é que somos pecadores. Então, a crítica não deve ser à lei, mas a nós mesmos. Paulo escreve aqui, 7,14b, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, quando ele fala nesse eu, ele está afirmando um eu sem Cristo. Paulo não está falando, eu vivo aí em pecado. A gente conhece a vida de Paulo, ele falou que deve negar a si mesmo, tomar a cruz e viver a Cristo. Quando ele fala o eu, é o próprio desejo mesmo, sem Cristo. Você pode falar, olha, o eu queria fazer isso. Você conhece o seu eu, você conhece aonde você, de certa forma, estaria se não fosse Cristo. Então, quando Paulo afirma isso, não é que é uma coisa prática dele, né? Eu sou carnal, eu estou vivendo aí no mundão, não. Não, eu sem Cristo seria assim. Somos tomados pelo desejo, Romanos 7, 7, 8. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. E é curioso, irmãos, porque sem lei nós também sofremos as consequências do pecado. Ninguém pode falar, eu não sabia que aqui era para andar só 110, andei a 140. Mesmo sem saber, você vai pagar a multa. Sabendo, de certa forma, seria um agravante, né? Por que você está sabendo e ainda faz errado? Mas, na verdade, a vida às vezes é assim. Mesmo sabendo, ao invés do homem não praticar a lei, não praticar o pecado, aí que ele vai praticar o pecado. Fecha a igreja, ninguém pode vir à igreja, todo mundo proibido vir à igreja. Aquele que nunca veio na igreja, está com vontade de ir na igreja, aí fala, igreja aberta, pode vir todo mundo na igreja. Parece que aquele que fala assim, né?
Fala o ano inteiro, né? Igreja essencial. Isso aqui é uma pregação contrária. Na cabecinha de muito, eu não vou então. O coração humano é tão transgressor que se você falar de uma coisa, parece que tem efeito contrário. Eu já contei algumas vezes aqui, né, num trimestre, que tinha uma lição numa igreja que eu fui pastor, mas não era eu pastor nessa época, eu só fiquei sabendo da história, que era o trimestre sobre o dízimo. Algumas pessoas ficaram 3 meses sem ir na escola dominical porque não queriam ouvir aquilo. Provavelmente não davam o dízimo também, né? Então, às vezes você falar uma coisa, ela aguça o pecado, porque a pecado é transgressão. Quando você comete um pecado, você quase que se sente Deus. Você fala, não, Deus, pode deixar que eu sei que eu faço. Você se sente assim superior, né? Diz que não, eu faço. É aquela criança, né? Não faz, não pega isso. Aí a criança faz exatamente aquilo que a mãe falou para não fazer. Porque ali ela está crescendo. Eu sou melhor porque a mamãe, eu sou mais poderosa, sou mais forte. E aqui então diz que nós somos tomados pelo desejo. Ou seja, nós somos incapazes de controlar, né, por nós mesmos os nossos desejos e somos atraídos por aquilo que é proibido. Somos atraídos por aquilo que é proibido. Talvez você nunca pensou em se levantar durante um estudo bíblico, mas colocar uma placa ali, é proibido levantar durante a escola dominical, você vai ficar se coçando inteiro, mas eu precisava dar uma levantadinha só, mas essa lei aí, né? Eu lembro que lá na igreja de Séries, em Goiás, um presbítero colocava antes do culto, sabe aqueles slides que ficam passando? Era um negócio cheio de lei, assim, eu falei, vai dar certo isso, porque é proibido tomar água, proibido não sei o quê, proibido. Parecia aquilo uma bula de o que eu vou ficar me desejando durante o culto, entendeu? Então, às vezes não coloca isso, a pessoa nem vai fazer, ou um só que sai lá para tomar água lá. Agora, se você ficar colocando aquela lei, às vezes tem um efeito contrário. Você vai estimular a vontade da transgressão do homem. Isso é a gente, né? A gente é assim mesmo. A questão é que mesmo sem lei, ainda seremos pecadores. Então, o problema aqui não é a lei, né? A lei, ela, na verdade, por isso que a Bíblia, o texto que fala muitas vezes que a lei ressalta o pecado, ela aponta ao pecado, porque ela não resolve em si o problema. Ela aponta o pecado. É certo que a lei não provoca o pecado, mas tão logo tomamos conhecimento do mandamento, nossa rebelião contra Deus se manifesta e nossos desejos malignos são despertados. Tiago 1 fala, né, cada um é tentado conforme a sua própria cobiça. Ponto B. Somos mortos pelo pecado. Romanos 7,10 diz que o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Mais uma vez, Paulo não está falando que a lei mata. A transgressão da lei é que mata. Uma placa de proibido pular aqui nesse prédio de 10 andares não mata. O que mata é você pular do prédio. Romanos 7,13. Acaso o bom se me tornou em morte? É esse texto que nós já estudamos aqui devagarinho, né, há pouco. Ou seja, é o pecado que causa a morte e não a lei, né? De modo nenhum, não é a lei, mas o pecado, ou a lei e a morte, né? O pecado e a morte, eles estão juntos para exatamente mostrar a morte, mostrar que o pecado não compensa, que o crime não compensa. É como se você dissesse, né, não existe uma multa lá de tantos R$1.000 para você se você passar na contramão naquela rua. Existe a lei. Se não tiver uma punição, mas o que vai acontecer se eu passar? Não acontece nada. Então eu vou passar. Mas o que vai acontecer? Você vai perder tantos mil. Melhor não, né? Então, a morte, ela dá o peso para a lei. Se você não cumprir essa lei, vai acontecer isso com você. Você vai morrer. Então, somos mortos pelo pecado e não pela lei. A lei nos propôs a vida.
ao quebrá-la, escolhemos a morte. Aí que tem o texto de Moisés, né? Deuteronômio 30, 19 e 20. Propus a vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. E o que o homem escolhe? Sem Cristo, escolhemos a morte. Por meio da lei, Deus nos apontou o caminho para a vida. Mas ao ceder ao pecado, escolhemos a morte. Vem daí o terror que sentimos diante da lei. Por meio dela, tomamos consciência de nosso pecado e da morte de que somos merecedores. Eu estou doido para chegar lá no final, irmão, porque é difícil falar a lição inteira sem falar de Cristo, né? Mas já falei lá no começo, a gente sempre vai passar para essa lembrança, né? Que nós estamos falando aqui, mostrando o peso dessa lei, para mostrar exatamente a necessidade que nós temos de Cristo, não para a gente ficar desesperado aí. Mas é interessante essa parte aqui, que fala que o terror da lei, ou diante da lei, ele vem exatamente porque nós tomamos a consciência do nosso estado, do nosso pecado, de quem nós somos. E realmente, sem Cristo, estamos perdidos. E muitas pessoas preferem não ouvir da lei. Talvez o motivo da gente muitas vezes se afastar ou ter dificuldade de ouvir certas mensagens, como eu disse lá da mensagem do trimestre de dízimo, né? Porque eu não quero ouvir, aquilo lá vai me incomodar, eu não vou praticar mesmo, para que adianta ouvir? Então, vamos para a igreja, mas vamos falar outra coisa, pastor, falar de lei todo domingo, não aguento mais, negócio de fazer, tem que ser bonzinho, não pode fazer mas você vem para a igreja ouvir o quê? Que você pode pecar à vontade, né? Então, alguma coisa está errada. Nós entendemos que precisamos ouvir e assim, não ficar atemorizados com a lei, mas descansar. Agora, para se você descansar em Cristo, você tem que parar de pecar, né? Ou parar de se justificar. É esse que é o problema, de buscar andar conforme a lei. Então, por que muitos não querem ouvir a lei? Porque não querem obedecer. Eu não vou ouvindo, eu não ouvindo, pelo menos eu peco mais tranquilo, né? Ponto C, o pecado engana. Romanos 7,11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento se entregou, me enganou e me matou. Me enganou e me matou. É interessante a gente ver essa ideia do pecado como engano, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. O que ele quer dizer? Ele prefere fazer o quê? Fazer o certo, andar na lei. Mas o pecado ele traz um engano tão grande, ele é tão forte em enganar, que você acaba fazendo aquilo que você não quer. Aquilo que você mais detesta, de acordo com o que você sabe que não é bom, sabe que não é verdade. O pecado tem poder de enganar. A ideia é que, primeiro, falando de Gênesis, né, como o pecado tem poder de enganar, que enganou até Adão e Eva, que estavam num estágio, digamos assim, de santidade. Eles não tinham pecado, mas eles foram enganados. Se Adão e Eva, em estado de santidade, foram enganados, imagina a gente em estado de depois, né, como pecadores. Então, de certa forma, precisamos tomar muito cuidado para buscar não sermos enganados. Quem há de discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas, né, diz a palavra. Discernir as próprias faltas, também Salmo 19, 12 fala sobre esse tema. Por que eu tenho dificuldade de discernir as próprias faltas? Exatamente pelo engano do pecado. Ponto D, o pecado escraviza.
7,14, depois 17 a 20. O 14 diz: porque sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, eu sem Cristo estaria escravizado pelo pecado. Mais uma vez, Paulo repete no verso 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ao transgredir a lei, pensamos que estamos no controle de nossa vida. É aquilo que eu falei, né? Não, nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Mas, na verdade, o pecado é algo grave e é algo que nos escraviza. Dizemos que é só um pouquinho, podemos parar quando quisermos, mas, como diz aqui, basta a gente começar, dar lugar ao pecado e ele vai nos dominar. O pecado não se manifesta apenas nos vícios, mas aqui diz pecado nos pensamentos, nas ações, na inveja, na raiva, na mentira. Por isso Davi orou: da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, que ela não me domine. Eu acho que tem mais abaixo aqui um pouquinho falando a respeito dessa questão do engano do pecado. Se não tiver, daqui a pouco eu volto. Eu achei interessante essa ideia, né, de como funciona, né? Fala da lei do pecado. Não que o pecado seja uma lei, mas é essa ideia dele enganar. Então, acho que está mais para baixo aqui. Ponto E, o pecado institui outra lei. É esse mesmo, o pecado institui outra lei sobre nós. Versículo 21 diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas vejo os meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O pecado é tão, digamos assim, poderoso que Paulo está chamando de outra lei. É como se a gente tivesse duas leis na cabeça. Você tem a lei de Deus e você tem aquela lei do pecado. É a ideia sempre, né, do anjinho, do diabinho que fica falando constantemente na sua cabeça. Vem em forma de lei. Ó, faz isso. Isso é o certo. Mas é pecado, é o engano. Enquanto Deus fala, faça assim. E eu achei aqui bem oportuno a forma que foi explicado, porque ele diz que é um desafio. Diante do desafio de fazer o bem, se estabelece a lei que o mal reside em nós. Se instalou definitivamente em nosso ser e nos fez prisioneiros. Assim, não é fácil observar que comportamentos claramente pecaminosos são considerados normais. Desculpe, assim não é difícil. Assim não é difícil observar que comportamentos claramente pecaminosos são considerados normais e, em algumas situações, até mesmo exigidos das pessoas. Mas vamos parar nessa frase aqui. Quantas vezes a gente vê as pessoas, até cristãos, né? Não vamos falar do mundo, dos cristãos, que falam de comportamentos que sabemos que é pecado, mas são considerados normais. O que ele está querendo dizer, considerados normais? Até que não são pecado nada, ou que é assim mesmo, que a vida é assim mesmo. Por quê? Porque essa lei do pecado cauterizou ou apagou a lei de Deus. E você passou a ter aquilo como uma lei. Final da frase diz, em algumas situações até mesmo exigido das pessoas. Como que se exigisse de nós. Falando do mundo, né? O que o mundo está exigindo de nós hoje? Que a gente aceite um monte de coisa aí, absurda, e que a gente não possa criticar.
Que nós é que estamos errados. Ou seja, o que é esse nós? A lei é que está errada. A lei do pecado se tornou certa. E tem coisas no mundo que a gente nem imagina o que é, né? Ontem eu parei lendo uma frase lá e falei, mas o que é isso, gente? Que uma atriz não estava muito tranquila com o papel, porque na sua situação de não binária, ela não se sentia bem fazer o papel de uma mulher. Eu falei, gente, o que é esse tal de não binário? Né? Cada dia aparece um termo. Aí eu fui pesquisar, não binário, é a pessoa que não se sente nem homem, que não se sente nem mulher, binário é masculino e feminino, né? Eu falei, mas o que ela se sente, será? Né? Uma árvore? Não sei, né? Então, só do fato de eu estar criticando dessa forma, né, ou falando dessa forma, pode ser que eu seja recriminado, né? No sentido de que você não pode fazer isso. Ou seja, uma lei totalmente absurda de pecado se torna uma exigência e nós devemos estar falando como eles, senão nós estamos aí, digamos assim, ofendendo as pessoas. O pecado nos tornou pessoas incoerentes, grande verdade isso, né, irmãos? O pecado nos tornou pessoas incoerentes. Por quê? Porque preferimos o que é bom, mas fazemos aquilo que detestamos, aquilo que é mal. Muita gente prefere o que é bom. Quem fala, eu não quero uma família que vive em paz. Todo mundo quer, prefere isso. Mas, na prática, faz o quê? Às vezes faz de tudo para que essa família seja um inferno, né? Então, onde que está a coerência? Hoje à noite nós vamos falar de uma incoerência de Gideão, né? Gideão fala, quando o povo quer proclamá-lo rei, ele diz, de forma alguma, rei é Deus. Aí passa um versículo e ele fala, mas eu queria todo o ouro, eu queria que vocês me dessem isso, vocês vão me homenagear daquela forma. Ué, mas você não quer ser rei de título, mas quer viver como rei? Olha a incoerência. Na teoria, falamos uma coisa, mas na prática, vivemos outras. Agora, a incoerência também do pecado está exatamente em você implantar essa lei do pecado, entender o que é a lei do pecado, né? Essa forma do pecado na sua cabeça, a ponto de colocá-la tão como certa que você é capaz de falar e fazer coisas absurdas. Quantas vezes a gente não entende o outro? Por que ele pensa assim? Por que ele faz assim? Por que ele vota assim? A gente não entende. Porque a gente não está na cabeça da pessoa. Foi implantada uma lei ali. É que se chama muito hoje, né, esqueci a palavra. Dessa lei, né, que foi imposta, narrativa, que fala, né, narrativa, alguma coisa assim. A pessoa encaixou um chip com um conceito do que é certo, e outro encaixou um chip de um conceito que é certo. E a gente está vivendo nesse mundo de verdades, né? Tem a verdade sua, tem a verdade minha, e às vezes tem a verdade mesmo, que nem é sua e nem a minha. Então pode existir três verdades. A verdade verdadeira, a verdade para um lado, a verdade para o outro. E a gente vive, eu não estou falando de política agora não, eu mudei de assunto, senão daqui a pouco... a gente vive nesse mundo, onde as pessoas acreditam no que querem, bem entendem. Ponto 3. A lei nos aproxima de Cristo. Chegamos na parte mais bonita aqui, melhor Diante disso, devemos entender que a posição não é entre lei e graça, mas entre a lei e a nossa condição pecaminosa. Para resolver esse conflito, a única solução é a graça.
A lei não é pecado, mas ela nos conduz a buscar a graça que está em Cristo Jesus. Eu não preciso ter medo da lei, eu não preciso ter dificuldade de ouvir a lei, porque a lei é boa. Eu preciso conhecer a lei, porque se eu peco, mesmo sem lei, eu estou caminhando para a morte. O problema não é eu saber ou não saber. O problema é o que é certo e o que não é certo. E para que serve a lei então? Porque agora eu sei, eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo que é certo? Não, agora eu sei que eu sou pecador, que eu não consigo cumprir essa exigência da lei. E eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo para a salvação, e eu preciso de Cristo para me aproximar dia a dia mais da santidade, de viver como Cristo, de ser ensinado por Cristo, guiado pelo Espírito. Porque, mais uma vez, irmãos, nós somos salvos do pecado, não só salvos da consequência do pecado. Deus nos livra da morte eterna, Deus nos livra das consequências do pecado, mas dia a dia Ele vai nos livrando de todos esses pensamentos ruins, vai riscando, vai jogando fora. Quantos de nós temos experiências de coisas que nós fazíamos que eram erradas e a gente fazia achando que era certo, ou fazia sabendo que era errado, mas tinha aquela, digamos assim, aquela desculpa, mas eu não consigo largar isso, eu não consigo abandonar isso. Mas de repente Cristo entra na nossa vida, no nosso coração, e a gente sente, digamos, nojo daquilo. Fala, como eu consegui buscar aquilo? Então isso acontece. Às vezes você até tenta voltar àquele pecado e você fala, gente, eu achava isso bom. Por quê? Porque Cristo mudou o coração de forma a gente não mais ser tentado de forma como antes, né? Talvez em alguma situação, mas aquilo a gente nem mais lembra. Nem mais lembra. Isso acontece muito com vícios, né? As pessoas que, fumaram por um tempo e de repente pararam, aquilo, sente o cheiro, já sente ruim por aquilo. E assim como tantas outras coisas, né? Vamos falar de uma característica mais emocional, né? Quantos amavam, tinham paixão por uma briguinha, né? Discutir. E agora eu prefiro paz, eu não quero mais ficar discutindo. Né? Meu temperamento foi mudado no decorrer do tempo. Né? Agora, quando eu vejo aquelas pessoas discutindo, né? Falo, nossa, desnecessário isso. Né? Ficar brigando por causa disso. Eu quero é paz. Então, Deus vai transformando a nossa vida em Cristo e, principalmente, vai mostrando para nós esse caminho. Ponto A lei fez reconhecer que nossos esforços são ineficazes. Diante do apelo da lei, nós somos tomados cheios de boas intenções, não é? Eu quero fazer isso. Aí você faz uma listinha, está chegando o final do ano, né, para fazer a listinha. Esse ano vou começar a academia, esse ano eu vou dar uma cesta básica por mês para uma família humilde, esse ano eu vou na igreja, não vou faltar um domingo na igreja. Aí você faz uma listinha. Nos enchemos de boas intenções, consentimos que ela é boa e nos esforçamos para praticá-la. No entanto, o resultado é sempre o mesmo. A nossa obediência é temporária e ilusória. É ilusão essa ideia de, não, agora essa semana vai dar tudo certo. Não vou mais brigar com ninguém, não vou fazer mais nada de errado, vou ser um santo. Que Deus ajude. Mas às vezes é só um start de emoção. Essa semana vou fazer a faxina na casa, vou limpar tudo. Aí segunda-feira você está de folga, segunda-feira eu vou descansar um pouco, faz tempo que eu não descanso. Aí fica lá no sofá, né, comendo pipoca. Aí na terça-feira fala, acho que exagerei, né? Olha a lei do pecado. Para que ele precisa limpar essa casa toda? Desnecessário, né? Está até arrumadinha. Aí na quarta, você já esqueceu que tinha assumido um compromisso no domingo. Então nós
precisamos de Cristo, nós precisamos da força para tudo, até para limpar a casa. Para tudo nós precisamos, senão a gente vai relativizar, né? Uma frase que eu uso muito como a lei do pecado é: mas tudo é vaidade, né? Já usou essa frase? Tudo é vaidade, para que eu vou fazer isso? Deixa quieto, não vai fazer nada não. Deixamos de fazer. As boas intenções e a lei, elas desaparecem, né? Elas são consumidas aí pela nossa fraqueza e nosso pecado. Portanto, nós precisamos de Deus. Oséias 6,4 resume muito bem o que nós estamos falando com essa frase aqui. O vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Bonito, né? Mas daqui a pouco some, não tá mais não existe mais. Os esforços da carne são loucura. Paulo lembrou muito bem isso aos Gálatas. Nós precisamos de Cristo. E aí, no mundo hoje há muito essa ideia, né, desse pensamento positivo, você pode, você consegue. Poucos conseguem ter essa, digamos assim, essa disciplina. Porque você vê quantas pessoas postam, né? Corri a semana inteira, 50 quilômetros lá. Isso é para poucos que conseguem ter essa constância. A maioria precisa de lutar bastante. Ponto B, a lei nos aponta Cristo como nosso Salvador. Então, ponto A está mais relacionado ao que eu falei, né, da questão espiritual, de Cristo nos ajudar à santidade, nós não ficarmos tentando buscar fazer as coisas certas por justiça própria. E o ponto B, mais a questão da salvação. Nós recebemos a salvação por Cristo Jesus. Por meio da lei que reconhecemos o perfeito Filho de Deus. Ao fazer o que nenhum outro faz, cumprir a lei, Jesus se mostra como o único suficiente Salvador. Quando a gente percebe o tanto que a lei exige e saber que Cristo pagou, não só com a morte, mas Ele cumpriu toda a lei enquanto esteve vivo, nós reconhecemos o poder de Deus para fazer todas essas coisas. Conclusão. O texto de hoje desafia a nossa visão sobre a lei. Ela não é pecado, não é ruim, não quer o nosso mal. Pelo contrário, ela é um dom gracioso de Deus para nos preservar e orientar. Qual que é o problema? O problema somos nós, somos pecadores, transgredimos a lei. E ainda assim a lei nos beneficia, despertando-nos para essa realidade e apontando-nos para Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Como que se resume tão bem, né? Numa frase, a lição inteira. Só você ler a conclusão aqui. Decore a conclusão, você vai guardar a lição inteira. Empenhe-se em reconhecer a lei como expressão do caráter santo e bondoso de Deus. Quando pecar, não se queixe da lei que denuncia os seus pecados, mas agradeça a Deus por trazer luz sobre aquilo que está errado em sua vida. Por fim, admita a sua fraqueza e miséria e aprenda o que significa buscar exclusivamente em Cristo salvação e perdão. Acrescentaria que, quando pecar, não se deixe desanimar no sentido de que, eu não tenho mais jeito. A minha solução é pecar mesmo. Muitos vão por esse caminho, desistem da lei em conhecê-la. Eu não vou cumprir mesmo. Trabalhar é difícil demais, né, para ganhar dinheiro, então eu vou roubar, ou eu vou fazer um trabalho ilícito. Não desista da lei, porque o outro caminho é muito pior. E quando a lei é dura, olhe para Cristo. É essa que é a ideia da lição. Não desista da lei, mas olhe para Cristo. E dia a dia o Senhor tem misericórdia de nós. A gente não precisa viver até a eternidade. Basta o dia, seu próprio mal. Então hoje viva a força e o poder do Espírito Santo de Deus. Pratique o que é bom, faça aquilo que Deus assim colocar na sua vida.